Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo, bem-vinda aqui. Que alegria poder se reunir com você para lermos a poderosa Palavra de Deus, palavra de luz no nosso caminho. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 21, versículos do 34 até o 36. Agora, prestemos atenção na leitura. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. O evangelho de hoje que nós lemos, Jesus faz dois pedidos para os seus discípulos, mas antes da gente entrar nesses pedidos, vamos rever o que ele pede para que nós tenhamos cuidado, a fim de que a gula, a embriaguez e as preocupações da vida não insensibilizem o nosso coração. Muitas vezes nós lemos no livro de Jeremias que o coração ele é enganoso, e muitas pessoas se baseiam e olham o coração somente por esse lado ruim da palavra escrita lá no livro de Jeremias, que o coração do homem é enganoso. E muitos pregam por aí que o ser humano não deve seguir o seu coração. Mas aí nós devemos lembrar de outras passagens também que estão no livro de Provérbios, que diz que, sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Então, se a gente escutar somente um lado da Escritura e esquecer todo o resto, vamos ver que o coração ele é algo ruim. Mas nós precisamos lembrar também que quando uma criança é gerada no ventre de sua mãe, o primeiro órgão que forma no ser humano, nessa criança, é o coração. E Deus fala com o ser humano através do coração. Deus falou com os profetas através do coração. E por que eu te trouxe até aqui? Porque todos os exageros que nós cometemos tiram a sensibilidade do nosso coração e dessa forma nós ficamos distraídos e não conseguimos perceber a voz de Deus. Jesus hoje chama a nossa atenção a fim de que estejamos atentos com o órgão físico também, como também espiritual mais importante que nós temos por onde Deus fala. Sabe quando você escuta aquela voz que te pede para fazer algo e você reluta, raciocina muito, contraria ela, acha argumentos lógicos para não fazer aquilo que essa voz te pede? Uma voz boa que te conduz muitas vezes a coisas que são ilógicas, sem raciocínio nenhum. Por exemplo, doe certa quantia para alguém, faça determinada ação em favor de alguém e a gente começa a encontrar vários pretextos para não realizar. É ali nesse lugar que Deus fala conosco, a fim de que nós estejamos disponíveis a fazer a vontade dele. Mas se nos cobrirmos com os excessos da vida e as preocupações, nós não escutaremos essa voz. Pois bem, como disse para você no início, dois pedidos Jesus nos faz nessa pequena leitura. Ficai atentos, em outro contexto, outra tradução, vigilantes e orai sempre. E aí você deve estar pensando, qual eu devo fazer primeiro? Se olharmos a leitura, ficarmos vigilantes. É preciso primeiro vigiar, estar atento em relação ao seu estado, para depois orar. Porque se você só orar verbalmente falando uma oração repetitiva, sem intimidade, sem intencionalidade, porque o seu coração ficou ali perturbado e insensível com a presença de Deus, você só repetiu palavras. Por isso, vigiar, a fim de eliminar as distrações e dedicar-se sim à oração. E parece que Deus nos pede algo impossível, orar sempre. Mas nós precisamos entender que orar sempre não é passar 24 horas orando e deixando de fazer as obrigações humanas que fazem parte da realidade que Deus criou. Mas orar sem cessar é estar em espírito de oração constante em tudo que você vai fazer.
Levantou da cama, ore, agradeça. Oração não é repetir palavras, mas é conversar com aquele que escuta a nossa voz 24 horas do dia, por toda semana, todo mês e todo ano. Orar sem cessar é estar conectado com Deus. Levantou, agradece, vai comer, agradece, vai sair, pede proteção, chegou, agradece porque foi protegido, vai jantar, agradece, vai dormir, agradece, na certeza de que amanhã, se Deus permitir, teremos mais um novo dia. Então, que você possa estar atento, perceptível à voz de Deus. Estar atento também, tomar cuidado com os excessos de tudo. Hoje nós terminamos o ano litúrgico e não o ano civil. A liturgia encerra-se hoje porque amanhã teremos o primeiro domingo do Advento. Então, para a liturgia da Palavra de Deus, inicia-se 2026. Dia 1º de janeiro vestiremos branco. Então, a Palavra de Deus nos convida a alvejar a nossa alma nesse primeiro domingo do Advento, a fim de que possamos tornar branco, tornar límpido o nosso interior, a fim de que, cada vez mais transparente, sejamos com Deus e sejamos nesse mundo um canal da sua graça, um reflexo da sua imagem e semelhança. Deus abençoe você por ter chegado até aqui ao final desse vídeo, que Ele te fortaleça hoje e sempre, e amanhã eu espero você aqui novamente. Um forte abraço e até a próxima!